interesse por esse assunto, que é sobre o poder da palavra, né? Que é o poder, o empoderamento da palavra, que nós chamamos de ofó, o encantamento da palavra. Então, para a religião iorubá, para a religião dos orixás, assim como outras culturas que acreditam muito no poder da palavra, para nós ela é sagrada até, né? Haja visto que o candomblé ele não tem uma escritura, né? Por mais que a gente anote coisas do nosso axé, que é para poder memorizar e passar para a nossa família de axé, o candomblé, por mais que tenha livros e tal, que conte a parte histórica, conte alguma parte filosófica do candomblé, do terreiro, mas os ensinamentos é uma transmissão oral, é a tradição. E isso, às vezes, é muito confundido com egoísmo, né, com não querer passar, mas não, porque o poder da palavra, o poder de falar para nós da religião iorubá, da religião dos orixás, é muito forte. Isso tem muita força. Então, sobre isso que as pessoas muitas vezes me perguntam coisas, sobre isso que eu quero conversar nesse vídeo um pouquinho. É algo assim que tem um poder muito, muito grande, né? Tudo que nós falamos, tudo que nós colocamos para fora, né? Que sai junto com o hálito, entendeu? Ele exerce um poder muito grande na nossa vida, no nosso lar, na nossa casa, nas pessoas que convivem com a gente, né? Da família, do trabalho, de amigos, da família religiosa, né? Então é importante que a gente fique atento, né? Porque às vezes a gente quer, eu não estou nem falando de um palavrão, né? De um desabafo, porque isso é natural da vida. A gente tem dias que, né? Quem dia que não é brincadeira, que não é fácil não, né? Então a gente, mas fala, né? Desabafa. Mas eu estou dizendo da palavra assim, de sair da nossa boca. Por exemplo, eu não sou assim, eu não faço isso, eu não tenho capacidade, eu não sei o quê. Então, isso é muito sério, apesar de parecer que já está tão batido, tão falado isso é muito importante nas nossas vidas. Tanto é que eu fiz um vídeo sobre Orocó e que eu comento sobre isso, sobre esse poder que nós temos da palavra. Então, o que é o Orocó? O Orocó é um nome que nós ganhamos depois de iniciado. Se a gente renasce, a gente é batizado novamente, né? Tem um novo nome. E esse nome é Yorubá, é no idioma Yorubá, na língua Yorubá. Então, é mesmo que chamasse chamar uma pessoa de amor não é bom para ela? Nós acreditamos que sim. A gente vai repetir diversas vezes isso para a pessoa. Então, essa verdade, essa realidade, né, isso vai se configurando, vai moldando a pessoa com essa palavra, com esse. Com o que representa, com o que significa isso, né? Como sorte, chamar uma pessoa. Só que nós chamamos no idioma Yorubá, né? Então, Ió, felicidade. Então, Odé Kobaió, né? O caçador que ensina, que me ensina a ser feliz. Me ensina a ser mais feliz. Alguma coisa assim, né? Então, a todo momento repetindo isso, entendeu? Traz para a minha vida, entendeu? Esse sentimento, esse conceito, entendeu?
Então, a palavra tem muita força. Quando a gente deseja algo bom para o nosso filho, quando a gente deseja algo bom para um amigo, automaticamente a gente está desejando para tudo, para o mundo inteiro, para toda vamos chamar assim, o universo. E a gente está vivendo uma atmosfera melhor. Dentro de casa, quantas brigas podem ser evitadas porque palavras às vezes são ditas, são proferidas que machucam, que ofendem, mas mais do que isso, que cria um ambiente pesado, horrível, ruim, né? E às vezes não é só ofensas, são palavras que a gente diz, fala, entendeu? E que acaba se tornando uma realidade na nossa vida. Então, às vezes, não adianta, a gente vai, procura o orixá, joga búzios, faz ebó, faz as coisas. E se a gente não policiar, vamos dizer assim, não ficarmos ligados, atentos ao que a gente fala. O emi é o sopro, é o espírito, é o sagrado que entra na gente. Então, o que a gente fala, o que a gente... Né, o sopro. Então, o ofó, diferentemente do oriki, que são exaltações, né, ao orixá, a uma divindade, né, diferente de uma durá, que é nossas orações, nossas rezas, tem aquele conjunto, e dos orins, das cantigas que a gente canta, o ofó que a gente fala, né, ali de manhã para Exu, né, para Yami, para Egum, para nossos antepassados, para todos os orixás. O ofó, que aí é ofó, né, com um ritmo, né, musical, que a gente tempera todos os nossos orixás depois de um orô. O ofó de um sassã tem muita força. Por que a gente às vezes mastiga alguma fava, alguma coisa, ingere alguma coisa para poder falar um ofó, né? Por quê? Porque é importante. É importante demais. Isso tem um peso muito grande no nosso cotidiano. Então, veja, quando uma pessoa pede trabalho, eu preciso trabalhar, eu quero trabalho, o que eu quero é trabalho, ela vai ter trabalho, né? Só que só trabalho é legal? Só trabalho? Você trabalha e ter remuneração, você ter dinheiro, né? Então é preciso ter o quê? Saber o que a gente pede. Não tem aquele ditado que tem que saber o que pede para o universo, né? E assim é na cultura iorubá também. Então, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Tá, então aí o dinheiro de repente vem proporcionalmente ao que a gente faz, ou então o que pode acontecer, etc. Mas ele tem, às vezes, não vem, tira a nossa paz, a felicidade, né? Traz um monte de problemas, entendeu? Então, a gente tem que equilibrar, harmonizar isso, dizer quem somos, o que nós queremos para o próximo. Está muito em voga agora a palavra gratidão, e eu concordo plenamente. Ser grato. As pessoas às vezes me criticam. Ah, você fica pedindo benção para todo mundo. Benção para o mais novo. Eu penso, isso aí é meu. Eu penso isso. Se um mais novo, tá? Ah, o mais novo não abençoa o mais velho. Tá, não importa. Se um mais novo me desejar coisas boas, me desejar que Olodumare, que Orixá me abençoe, poxa, continuem, por favor, né? Porque eu preciso, eu quero receber essas coisas boas, independentemente da idade, porque somos todos filhos de Deus. Com 1 ano de idade, com 100, com 20, claro que existe uma coisa hierárquica dentro da religião, uma coisa dos mais velhos, de quem chegou primeiro, é óbvio que sim. Mas todos nós somos filhos de Olodumare, de Olorum, de Orixá, né? Então, se as pessoas falarem coisas boas para mim, em meu nome,
Quanto mais pessoas falarem bem do meu nome, que é difícil, né? De uma maneira geral, né? Mais vai se emanar coisas boas. Imagina que no mundo tudo vibre. Tudo vibre. Aí a gente vai até usar da ciência, que descobriu já isso, né? Que está comprovado até materialmente e cientificamente, que o átomo ele é muito mais energia do que massa, do que matéria. Então, tudo no mundo vibra. Não sei se alguém já fez um teste, aqueles testes, o pêndulo, né, as varinhas da radiestesia, onde ali você consegue ver o que está vibrando, positivo, negativo. Negativo e positivo é assim, né? Inversos e tal. Eu não conheço muito, então não posso falar. Essa coisa de negativo e positivo é um pouco engraçado, né? Simplório assim. Não é bem por aí, mas não se percebe que tudo vibra, que onde passa água, onde tem minério, onde tem determinados materiais, né, minerais, etc., tem uma certa vibração, e assim somos nós. Tudo vibra, né? Quando a gente emite um som, ele não vibra, ele não tem uma vibração, entendeu? Então é importante a nossa casa. Não adianta a gente ficar fazendo mil defumações, lavar a casa, isso e aquilo, se a gente não melhorar aquilo que a gente emana, aquilo que a gente fala, né? Então, se alimentar bem, ingerir coisas boas e falar coisas boas, né? Quantas vezes chega uma fofoca na gente, a gente para aqui, né? E nós somos dados a isso, né? A fazer, né? A passar, a comentar, a falar, porque faz parte da socialização, né? Que nós temos, da nossa socialização humana. Então a fofoca, o falar do outro, a gente é uma necessidade que o ser humano tem para socializar. Mas a gente pode cortar quando a coisa é pesada, quando a coisa pode ferir alguém, pode prejudicar alguém. A gente pode parar. Para na gente. Não falamos nada, entendeu? Quando alguém ofende a gente tem vontade de... Nem todo mundo, né? A gente, eu sou também explosivo. A gente pensa. Vamos treinando isso. Respirar. Respira, né? Deixa passar, entendeu? Porque, sabe, não vale a pena falar coisas pesadas, coisas ruins. A gente fala isso na nossa casa, no nosso lar, isso vai ecoando a casa inteira, isso vai impregnando a casa inteira. Pode não parecer, mas fica. E a casa vai ficando pesada. Pode ser uma casa muito linda, pode ser uma casa muito simples, né? Então, o poder da palavra, ele é muito forte, né? Não que a gente vá, o que a gente falar vai acontecer, não é isso. Mas o que a gente fala é uma ordem para o universo. É uma ordem para os Oruns, né? Então, é uma ordem para o nosso Ori. A gente acaba acreditando naquilo que nós somos. Então, saber o que pede, saber o que fala e ter isso na cabeça, entendeu? Um palavrão ou outro desabafa e tal, porque nem sempre o palavrão vem com maldade, né? Vem com um sentimento ruim. E não é bom. E é bom perdoar. É bom perdoar. É bom, às vezes, ouvir e não falar. A gente fica mais leve, fica melhor. E a vida, né, tudo na vida começa a vibrar com a gente conforme a gente vibra. Conforme nós somos. Não tem aquela coisa de que a gente pode provocar até uma própria doença pra gente. Não digo negócio de câncer, essas coisas. Não estou nem falando isso, tá? Ao extremo. Mas a gente pode. Tem gente que envelhece, né? Envelhece. Tudo bem, tem a questão biológica, física, né? De cada pessoa.
né, de como a pessoa vive e também de cada carga que a pessoa tenha. A gente pode carregar um saco de batata nas costas, mas a gente pode transformar isso, o peso físico está ali, mas não deixar isso pesar mais, judiar mais da gente, né? A vida, ela é definitivamente muito rara. Se a gente for analisar o planeta Terra, né, nosso planeta, nós acreditamos em 9 Oruns, né, vamos dizer assim. Orum é céu, que seria o universo, tá? Mas olha como a vida é rara. Olha para o céu, né? Olha para o universo, para o mundo, entendeu? Como é raro a vida, como é difícil nascer, né? Como é o processo, como é complexo, né? Do nascimento. Então nós nascemos, temos a vida. E a vida não é fácil mesmo, né? Mas a gente pode transformar. A gente pode transformar. Não é questão de meritocracia, disso, daquilo, não é nada disso. Porque a gente sabe o quanto é difícil, né, viver nesse país que nós vivemos, tá? Mas nós podemos fazer a nossa vida ser um pouco mais leve, tá? Não para ficar rico, para ficar aquilo, para ficar virar, entendeu? Não é isso. Fugir, né? Transformar uma realidade radicalmente. Mas a gente pode fazer transformações. E parte dessas transformações, ela começa na palavra, naquilo que a gente diz, naquilo que a gente fala que é. Nós somos o que dizemos ser, né? Eu acho que é uma reflexão muito, muito legal da gente pensar nisso. E se a gente ama uma pessoa, a gente às vezes acaba judiando, maltratando, sendo maltratado, claro, né? E isso vale para marido e mulher, namorados, amigos, filho, né? E às vezes a palavra, ela vai batendo, machucando a outra pessoa. E a gente às vezes esquece de uma agressão física, mas de uma palavra não. A palavra, ela tem muito poder, não tem? Muita força. Então, a gente tem que saber receber determinadas palavras, que às vezes ofende, machuca, né? Não embalar elas de uma forma com tanta, né? Com tanta importância, entendeu? E saber o que fala. E segurar o que fala. Se é para falar, vamos falar coisas boas. Mas naturalmente, sem ironias, sem, entendeu? Às vezes também o silêncio, ele é uma palavra, ele é um ofó, né? Tá bom? Até breve, a bênção. Vamos pensar nisso, que eu acho que vale muito a pena.